Olá, amigos do Esporte a Motor. Ainda nem deu tempo de nos recuperarmos daquela corrida espetacular de Interlagos e já estamos de novo no meio da guerra em que essa disputa de título se tornou na reta final do campeonato. Neste fim de semana já temos a 20ª etapa do ano e no Catar, onde a Fórmula 1 nunca correu. Vamos mostrar um pouco da corrida, do local e desse país não tão conhecido entre nós. Então vamos lá. Está no ar mais um pré-GP com o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. Como será o próximo duelo entre Hamilton e Verstappen depois de tudo aquilo que a gente viu em Interlagos? Aí é uma coisa difícil de dizer, mas o certo é que Hamilton e a Mercedes reacenderam no campeonato. E tudo pode acontecer nas 3 corridas finais, todas elas exatamente no Oriente Médio. Depois do Catar, a Fórmula 1 viaja até a Arábia Saudita, outra novidade do calendário desse ano, com uma pista de rua à beira-mar. E por último chega a Abu Dhabi. São países próximos, o Catar fica pertinho do Bahrein, que é onde tudo começou no Mundial 8 meses atrás, porque são ilhas vizinhas separadas por um estreito do Golfo Pérsico, e de Losail, a pista do Catar, até Jeddah, na Arábia, são 1.500 quilômetros. Só que de Abu Dhabi, onde encerra o campeonato, a distância é de 550 quilômetros, muito perto. O Catar é um país árabe conhecido oficialmente como um Emirado do Oriente Médio, situado na costa nordeste da Península Arábica. Faz fronteira com a Arábia Saudita ao sul e todo o restante do país está envolvido pelo Golfo Pérsico. Foi um protetorado britânico até 1971, quando conquistou sua independência. Tem mais de 2,5 milhões de habitantes, em sua maioria estrangeiros vindos principalmente de outras nações árabes. E só a capital Doha abriga mais da metade da população. O país tem sua economia baseada no petróleo, de onde vem 70% do total de arrecadação do governo e 85% das exportações. No território do Catar também estão 5% de todas as reservas de gás natural do planeta. O país tem o maior PIB do mundo e uma renda per capita de 72 mil dólares. Por estar localizado em uma região de planície árida, basicamente coberta por areia e pouquíssima vegetação nativa, o Catar é uma região de clima desértico, com temperaturas altíssimas, que variam ao longo do ano, impressionantemente, entre 14 graus e 45 graus. O verão por lá é muito longo, vai de maio a setembro, com temperatura média de 38 graus. As maiores temperaturas são justamente no mês de julho. Isso explica o calendário excepcional da Copa do Mundo de Futebol em 2022, que será disputada entre novembro e dezembro. Aliás, as obras da Copa seguem a todo vapor. O circuito fica na cidade de Losail, que também será uma das sedes da Copa do Mundo. Uma cidade com quase 500 mil habitantes e distante apenas 30 quilômetros da capital Doha. O Catar tem uma rica e lendária história. Uma arquitetura bem particular, os museus e até os mercados são locais considerados patrimônio mundial da Unesco, mas não quer dizer que o país vive no passado. Prova disso são os inovadores arranha-céus de Doha, uma cidade maravilhosa. O país todo oferece uma mistura de tradição e modernidade. Celebra a sua herança, mas ao mesmo tempo oferece aos visitantes uma infraestrutura moderna. A mistura de culturas é explícita. O estilo de vida, incluindo a sua cozinha, segue os padrões internacionais. Apesar de oferecer muitas opções para o turismo, o Catar passou despercebido por um bom tempo. A MotoGP começou a mudar essa realidade, mostrando o país para o mundo, a Fórmula 1 chega para consolidar e a Copa do Mundo, no ano que vem, dá a medida exata de um país moderno e preparado para receber os maiores eventos do mundo. A infraestrutura que está sendo montada, principalmente para a Copa do Mundo, é impressionante.
O circuito de Losail, onde vai acontecer o Grande Prêmio, foi inaugurado em 2004 para receber a MotoGP. O traçado tem 5.380 metros, com 16 curvas e uma reta de 1.068 metros. Para se ter uma ideia da alta velocidade que pode ser alcançada nesta reta, na abertura da temporada da MotoGP neste ano, o francês Johan Zarco estabeleceu um novo recorde de velocidade da categoria com 362,4 km por hora. Em 2009, a antiga GP2 Ásia correu em Losail e naquele ano a pole position foi de Nico Hülkenberg com 1 minuto 35 segundos e 135 milésimos. As simulações apontam que a Fórmula 1 deverá virar em torno de 1 minuto e 25 segundos. É o que vamos conferir a partir do primeiro treino livre na sexta-feira. Por enquanto, o que se sabe é que a média de velocidade não será alta. Isso porque existem setores da pista semelhantes a de Hungaroring. Há uma série de curvas lentas e fechadas na metade da volta que vão exigir atenção especial dos pilotos para evitar um superaquecimento de pneus. E como só haverá uma zona de abertura de asa, as ultrapassagens serão bem mais difíceis. A curva 6 é a mais lenta da pista, feita a 100 km por hora. Na mais veloz, a curva 13, a Fórmula 1 deve alcançar 260 km por hora. O GP do Catar não é apenas uma substituição casual da corrida da Austrália, que foi cancelada 2 anos seguidos em função da pandemia. Nas temporadas de 2020 e 2021, a Fórmula 1 teve que recorrer a pistas que não faziam parte do calendário, como Imola, Mugello e Portimão, como soluções de emergência para completar o calendário. Mas com Catar é diferente. O GP veio para ficar e é mais uma corrida noturna do calendário, já com contrato fechado por 10 anos, contados a partir de 2023. Por se tratar de um circuito desconhecido da Fórmula 1, a Pirelli foi conservadora. Escolheu os 3 tipos de pneus mais duro, até porque as simulações que ela fez e também algumas informações passadas pelos próprios organizadores do GP indicam que o desgaste de borracha deve ser bem elevado. O asfalto é o mesmo de quando o circuito foi inaugurado em 2004 e que, claro, se tornou bastante abrasivo com o tempo. E as curvas são tão exigentes quanto as de Silverstone e Mugello, por exemplo. E tem mais. Mesmo com a grama artificial plantada ao redor do circuito para afastar a areia do deserto, o que é feito também no Bahrein, o asfalto ainda pode ficar muito empoeirado, afetando a aderência. O circuito de Losail tem uma rápida sucessão de 16 curvas e da curva 12 até a 14 existem 3 tangências à direita que praticamente se torna uma curva única de alta energia, mais de 5G, e ela lembra a famosa curva 8 da Turquia, só que na direção oposta. A reta dos boxes é bem veloz, com seus 1.068 metros. O GP do Catar é uma das 4 provas deste ano disputadas sob holofotes, mas 2 das sessões de treinos livres acontecem no calor do meio do deserto, e a classificação e a corrida são noturnas, quando a temperatura da pista, claro, cai drasticamente. O espetáculo de Lewis Hamilton em Interlagos diminuiu a vantagem que ainda tem o líder Max Verstappen. A diferença, que chegou a 21 pontos com o segundo lugar do holandês na classificação sprint do sábado em Interlagos, caiu para 14. A pontuação deles agora está em 332,5 para Verstappen, 318,5 para Hamilton. Valtteri Bottas se manteve em terceiro com 203 pontos contra 178 de Sérgio Pérez, abrindo 25 pontos, o que praticamente garante o finlandês como o terceiro colocado no seu ano de despedida da equipe Mercedes. Como a McLaren caiu muito nas últimas corridas, Lando Norris, com 151 pontos, já começa a ser ameaçado perigosamente por Charles Leclerc. Agora, é uma questão de apenas 3 pontos e a Ferrari vive um momento bem melhor. Carlos Sainz, também na Ferrari, aparece 8,5 pontos atrás de Leclerc, os dois ameaçando o Lando Norris. Daniel Ricciardo ainda tem 13 de vantagem para Pierre Gasly e Fernando Alonso, com 62 pontos, fecha os 10 primeiros do campeonato.
No fim de semana de Interlagos, a Red Bull chegou a assumir a liderança do Mundial de Construtores, isso foi logo após a classificação sprint no sábado, mas a vitória de Hamilton e também o terceiro lugar de Bottas no domingo levaram a equipe alemã a retomar a liderança, agora com 11 pontos sobre a rival. A Ferrari, que vem pontuando frequentemente com seus dois carros, se firmou de vez no terceiro lugar em briga importante com a McLaren. Só em Interlagos a Ferrari marcou 19 pontos e a McLaren ficou com apenas um pontinho. Alpine e AlphaTauri seguem empatadas, agora com 112 pontos. A Alpine de Alonso e Ocon está na frente porque tem uma vitória na temporada, foi aquela de Ocon na Hungria. Chamando a atenção para o fato de que dos 112 pontos da AlphaTauri, 92 são do excelente Pierre Gasly. Apenas 20 pontos foram obtidos por Yuki Tsunoda. No restante das equipes, a Aston Martin segue em sétimo com 68, a Williams tem 23, Alfa Romeo 11 e a Haas parece que vai mesmo terminar o ano sem pontuar. De novo, ninguém vai precisar madrugar para ver a Fórmula 1 na tela da Band e do Band Esportes. O primeiro treino livre de sexta-feira acontece às 7h30 da manhã e nós estaremos no ar pelo Band Esportes 15 minutos antes. O segundo treino, também na sexta, acontece às 11 da manhã. No sábado tem a terceira sessão de treinos, às 8 da manhã. E a classificação, que volta ao seu formato normal, começa às 11 horas. Este também é o horário da corrida no domingo, 11 horas da manhã. E na tela da Band, a gente começa a transmissão às 10h30. Amigos, depois desse GP de São Paulo de domingo passado, eu só posso dizer que Interlagos e a Fórmula 1 têm um casamento perfeito. É impressionante como são boas as corridas aqui. Algumas vezes, claro, por causa da chuva, mas desta vez não. Foi com tempo seco e muito sol e o GP foi simplesmente espetacular. Para quem ama a Fórmula 1 como eu, que já estou nessa há 48 anos, não há como não se emocionar ao ver um piloto fazer a corrida que Hamilton fez. Max Verstappen foi brilhante e ainda é o favorito do campeonato. Mas Hamilton, buscando uma força extraordinária para compensar as punições que recebeu nas duas corridas, no sábado e no domingo, fez o Brasil inteiro se emocionar. Aliás, eu quero agradecer por todo o carinho que eu recebi do público em Interlagos. Foi um final de semana muito especial para mim e para toda a equipe da Band, que está merecendo esse apoio do público. E é com esse sentimento de gratidão que partimos para mais uma corrida noturna, sempre um espetáculo à parte. E tomara que seja tão disputada quanto foi a de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço.